Amados irmãos e amigos, um bom dia na paz do Senhor. Para nós outros é um motivo de alegria quando a gente se reúne para tratar de coisa importante. Hoje o nosso trabalho é um pouco diferente dos anteriores. Como nós nos aproximamos de um pleito eleitoreiro no Brasil, que é obrigatório a todos os brasileiros, que a gente queira ou que não, nós é quem decidimos nossos destinos. Eu quero ler Romanos capítulo 13, versículo 1, que diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Amém? Mediante essa leitura, eu quero apresentar o irmão Joanilton. Ele é secretário da nossa Comadé em Boa Vista, muito bem entendido nas questões religiosas. Um homem de reputação dentro e fora da igreja. Porque tem muita gente que é crente demais na igreja. Quando chega na rua, não existe crença nele. E o senhor é uma pessoa que tem se colocado dentro de um padrão digno do nome chamado cristão. Amém, pastor. Também como técnico nas questões eleitorais do Tribunal Regional de Boa Vista, altamente envolvido no pleito, não há melhor do que o senhor para nos explicar sobre o pleito do próximo domingo, a participação, principalmente, da igreja no pleito eleitoral. Irmão Joanilton, com a palavra. Amém. Pai do Senhor, pastor Bandeira, sempre um prazer estar aqui com o senhor. Já é a minha segunda oportunidade. Eu fico muito feliz e me sinto honrado. Nessa ocasião, para poder falar um pouquinho sobre dois temas que são muito importantes para a vida em sociedade, né? A política e a igreja. Então, nós podemos então dar início a essa conversa usando aí uma indagação. A igreja, ela pode se envolver na política? E eu acho interessante que o texto que o pastor Bandeira acaba de ler, ele mostra exatamente que Deus instituiu as autoridades. E diz o texto que nós devemos respeito às autoridades constituídas. E nós compreendemos que isso foi feito porque Deus não queria que nós vivêssemos num caos social. Era preciso que houvesse leis e autoridades definindo alguns padrões morais e sociais para serem cumpridos e o seu povo poder viver nesse mundo enquanto aqui estiver. Quando nós pensamos nessa pergunta, a igreja pode se envolver em política, é importante que a gente entenda o que é política. Então, a política ela deve ser entendida como a ciência que cuida da organização e da administração. Então, esse é um conceito amplo da ideia de política. E, por outro lado, a igreja, a gente precisa também compreendê-la, não naquele sentido que o dicionário traz, que é um templo cristão, via de regra eles definem assim, mas que a gente entenda como aquele conjunto de membros, de fiéis, que confessam a mesma fé, seguem uma doutrina semelhante. Então, essa igreja, assim a gente pode dizer que a igreja é um corpo vivo, ele é dinâmico. Portanto, é preciso que a gente se prenda a essa compreensão de que é realmente a igreja como corpo vivo. E aí, para que nós foquemos no pensamento do que se a igreja pode ou não se envolver em política, é preciso a gente dizer que as Assembleias de Deus, elas não pregam a aversão à política. Então, é importante que a igreja, por meio de seus membros, ela participe na política influenciando resultados. De que modo? Votando, buscando, dentre aqueles que se colocam como candidato, pessoas que tenham princípios morais e cristãos. E aí, esses terão condições de representar aquilo que nós pensamos também. Nós podemos verificar pessoas que, pelo seu histórico, têm se posicionado em temas polêmicos, mas sempre respeitando o padrão moral da família, sempre preservando esses conceitos de família que
hoje em dia estão sendo tão questionados. Então, para responder objetivamente, eu penso que a igreja ela deve estar envolvida com a política, até porque a igreja não vive dentro de uma bolha. Nós fazemos parte da sociedade e nós precisamos interferir naqueles que irão nos comandar, né, que estarão à frente dos poderes. Então, é muito importante a participação da igreja na política. E se nós pensarmos por outro lado, agora pensando do outro lado, saindo do direito do voto, mas da capacidade de ser votado, é muito comum nós vermos pessoas ligadas a algum ministério, a alguma igreja, que tem pretensão política. Bom, isso por si só não é nada recriminado, não é isso que vai tornar a conduta recriminável, e a gente vê na própria palavra de Deus, nós vemos exemplos de pessoas que exerceram cargos de ordem política, né? José foi governador do Egito, tivemos a rainha Esté, Daniel foi conselheiro do rei. Então nós temos vários exemplos que nos permitem entender que sim, é possível, desde que não se perca a essência cristã, desde que, estando na política, exercendo algum cargo, o irmão que alcance esse êxito, ele não perca seus princípios cristãos. Então eu respondo que sim, é possível sim, pastor. Eu gostaria que o senhor me explicasse um pouco. Certo. A gente às vezes fala no mal, Certo. mas a gente pode contribuir com o mal que tanta gente fala nele. Sim. Por exemplo, por causa de uma notinha de 100, eu meto ela no bolso, esqueço o meu ponto ideológico, e atrapalho o meu projeto de vida e de muitas pessoas com aquela mau exemplo que eu dou. Por causa de R$100, eu me corrompo e corrompo a vida de muitas pessoas. O senhor tem razão. Eu penso sobre isso, e a gente sempre observa muito nas eleições o que a gente denomina de corrupção eleitoral. Então, e aí a gente poderia indagar já que a igreja participa ativamente das eleições, será que é lícito negociar o voto? Da mesma forma que não é lícito para os não cristãos, não é também para os cristãos, obviamente. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, fazer negociação do voto, trocar por favores, talvez um emprego, uma promessa de emprego, talvez por R$100, como o senhor falou. Há situações várias, assim, nós no Tribunal Eleitoral, eu em algumas ocasiões também tenho a oportunidade de prestar assessoria para alguns juízes, e nós vemos em processo situações, por exemplo, de distribuição de dentaduras, já houve situações assim. Então, o mal político se vale de uma necessidade do eleitor para corrompê-lo. E esse eleitor, às vezes por ignorância, às vezes também por interesse, ele se submete a esse tipo de negociata. Isso é totalmente vedado. E na medida que você não tem um critério para votar, você vota em razão de um favor recebido, você está propenso a eleger pessoas que não têm esse compromisso moral. No exemplo que o senhor falou, pessoas que defendem bandeiras que são frontalmente contrárias àquilo que a palavra de Deus prega e aquilo que a igreja entende como doutrina. E também é importante a gente dizer isso, até porque eu sei que o canal Mesa Redonda Entre Amigos, ele tem um alcance não somente entre os evangélicos, mas ele também evangeliza. Mas agora eu queria ter a oportunidade de falar para os nossos irmãos, que daqui a uma semana irão depositar seu voto na urna. Veja, essa conduta que nós acabamos de dizer, de fazer negociação do seu voto, ela é reprovável, mas mais do que isso, ela também é criminosa. O Código Eleitoral, no artigo 299, ele define que a compra de voto é crime, mas também eu vender o meu voto, também eu estou cometendo crime. E eu estou submetido a uma pena de prisão. Então é importante que a gente entenda que isso não é uma questão comum. Ah, não, eu só estou trocando meu voto aqui porque eu não gosto de política, então não custa nada eu vender. Isso é uma conduta
reprovável, irresponsável e pode, inclusive, submeter alguns dos irmãos até a um processo criminal. Para os candidatos, além disso, é também passível aí de aplicação de uma multa que chega a R$50 mil, e também ele poderá ter o seu registro cassado, ou se tiver eleito já pode perder o seu diploma. Então, essa negociação de votos não é uma questão qualquer. É muito importante que a gente tenha essa compreensão. Primeiro porque, se tratando de uma conduta reprovável, não está de acordo com aquilo que a gente vive, né, do que aquilo que a gente prega. A gente prega viver uma vida com uma conduta moral ilibada, uma conduta moral que não seja julgada reprovável por outros. Então, nós não podemos nos igualar àqueles que tratam isso como uma banalidade. Então, é por isso que nós não podemos ser alheios à política, nós precisamos acompanhar e até acompanhar para que nós tenhamos condições de avaliar um e outro candidato. Nós não podemos, usar até um termo agressivo, assim, nós não podemos demonizar a política, nós precisamos avaliar aqueles que se colocam para se candidatar. Uhum. E dali escolher alguém que esteja de acordo com esses princípios que a gente concorda. Exatamente, é isso que eu me refiro, a gente cuidar da coisa enquanto tem tempo. Sim, claro. Você combater enquanto tem tempo, não você vai na coisa, se negocia, vê o fracasso no meio do seu povo, aí depois você vai dizer, você vai para uma praça pública querer se defender, disso e daquilo. E por que o senhor não fez antes? Verdade. Por que o senhor não parou para olhar o currículo da pessoa? Sim. Qual é o procedimento dele como cristão, como administrador público? Uma pessoa que é hora das pessoas ver isto. Sim, é verdade, pastor. Ver isto. Eu não tenho dúvida. E nessas eleições, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade, mais uma vez me valendo aí da audiência do seu canal, para dizer que a gente está diante de uma situação excepcional. Todos sabemos que a gente vive uma pandemia que mudou uma série de procedimentos e não foi diferente com as eleições também. Alguns dos nossos procedimentos precisaram ser adequados para que nós oferecêssemos o máximo de condições para que o eleitor possa ir até a urna, votar e sair de lá com o mínimo de risco de contágio. Então, uma das medidas que a Justiça Eleitoral adotou foi de ampliar o horário de votação. Nos anos anteriores, a eleição começava às 8 e terminava às 17 horas. Nesse ano, começará mais cedo. A partir das 7 horas da manhã já podemos começar a colher votos. E as primeiras horas, elas serão dedicadas às pessoas que têm maior idade, e têm já alguma preferência legal. Então, desde as 7 horas até as 10, esse público que tem prioridades legais é que vai estar ali sendo aguardado. Então, na medida do possível, os irmãos que não se enquadrem nessas condições podem deixar para votar um pouco mais tarde, para que a gente não tenha aí uma acumulação de pessoas, né? A gente quer fazer essa votação de um modo que haja fluidez, né? O fluxo da votação seja rápido para que não haja aglomeração de pessoas. E nós estamos tendo todos os cuidados com os equipamentos de proteção individual, está sendo distribuído máscaras, está sendo distribuída a proteção facial também, que a gente chama de face shield, álcool gel, em alguns casos será distribuído também luvas, e o distanciamento será observado também. Então, todo esse cuidado está sendo feito. Então, uma vez aqui, aproveitando uma vez mais para pedir que os irmãos atentem para isso. Lembre-se de levar sua máscara, é um outro detalhe importante, pastor Bandeira, nessas eleições, quem não tiver de máscara não vai conseguir sequer adentrar o local de votação. Essa orientação bem importante, então não deixe de levar sua máscara e, se possível, leve sua caneta também para fazer a assinatura lá do caderno de votação. A caneta, eventualmente, a gente pode fornecer
se o irmão não puder levar. Eu agradeço a Deus por essa iniciativa que tomamos de tratar deste assunto, porque a hora é propícia para isso. Tratando depois do domingo, não resolve nada. Verdade. Né? Resolve a pessoa tomar a iniciativa agora e não chorar depois. Eu quero lhe agradecer pela sua participação no nosso trabalho e dizer que estaremos sempre com as portas abertas para lhe procurar, para lhe ouvir sobre as coisas. Um dia desses tratamos uma matéria sobre a sua viagem a Israel. Verdade. Mas eu achei por bem lhe deixar lá dentro da rua de Jerusalém para ganhar tempo, e depois eu quero fazer a segunda etapa e o senhor nos relate todos os lugares históricos que o senhor visitou, aquele que nós defendemos pela Bíblia Sagrada. Amém. Será um prazer, pastor. Brevemente estaremos neste caminho. E eu agradeço a todas as pessoas que nos ouvem e até pedir uma certa desculpa aos senhores pela uma certa mudança no trabalho de hoje. Mas os senhores precisam de ouvir os que os senhores vão ouvir. Porque talvez muitas pessoas não tenham entendimento neste negócio. Eu agradeço a Deus por a gente procurar saber as coisas corretas para a vida de um cristão. Jesus deu um bom exemplo na política. Alguém veio jogar ele contra o César. O que ele achava dos tributos de César? Deixa eu ver aquela moedinha ali. E isso aqui, de quem é? É de Deus ou é de César? Ele disse, é de César, então dá para ele o que é dele. E dá para Deus o que é de Deus. Exatamente. Porque devemos participar de uma eleição. Muito simples, a gente vai, escolhe uma pessoa que esteja de acordo com o que diz. E amanhã nós estamos contribuindo para o bem da cidade. Verdade. Se o senhor me permite ainda uma Pois não, última coisa... O senhor fica à vontade para o senhor fazer Tá. as considerações finais. Amém. Dentro do que o senhor estava falando também, que não adianta a gente pensar nisso após as eleições. Eu concordo, está exatamente na linha do que eu penso. Mas eu me lembro também das palavras de Paulo a Timóteo, dizendo que nós devemos fazer orações e intercessões por aqueles pelas autoridades, por aqueles que estão em iminência. Exatamente porque, passado o pleito, nós precisamos respeitar o resultado do pleito, acabar aquelas discussões tolas que às vezes a gente vê até dentro da igreja, irmãos discutindo por conta do candidato A ou B, aquelas discussões. É hora de a gente esquecer isso, essas disputas, porque não levam a nada, e passar, sim, a orar para que essas autoridades elas façam um trabalho que venha ao encontro daquilo que é o anseio da população. E aí, para finalizar minha fala, dizer que eu, como servidor da Justiça Eleitoral, e já estou com muita gratidão a Deus ali há quase 20 anos, eu devo dizer que nós temos total confiança no processo eleitoral. É uma outra questão que sempre suscita dúvida, mas que os irmãos podem, com tranquilidade, depositar seu voto na urna eletrônica é seguro, o voto que você depositar é aquilo que vai estar refletido lá, e a sua decisão de votar, ela é importante para influenciar o resultado. Não opte por votar em branco ou votar nulo. Essa é uma medida inútil, porque na verdade isso só facilita o trabalho do mal político. Porque muitas pessoas imaginam, pastor Bandeira, que se ele não vota, se ele vota nulo ou se ele vota em branco, ele vai dificultar a eleição de alguém. Mas não, ele está diminuindo a quantidade de votos que aquele mal político precisará para se eleger. Esses votos, eles são totalmente desprezados. Então é importante que nós procuremos fazer aquilo que conversamos durante toda a conversa. Analisar de forma crítica cada candidato, ouvir as suas propostas, analisar a sua postura e, no dia, fazer o voto com consciência política e responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade pela postura que nós temos neste mundo. Então,
Com essas palavras, eu quero uma vez mais agradecer o convite que o senhor me fez. Eu estarei sempre à disposição e eu lembro que da outra oportunidade nós combinamos em uma segunda etapa mesmo. E será um prazer para mim poder falar de uma viagem que para mim foi marcante por Israel. Será uma boa oportunidade para uma nova conversa. Muito obrigado. Obrigado, meu pastor. E que Deus abençoe a sua luta. Você faça um bom trabalho nesse final de semana. Amém. E possa contribuir, que a boa participação nas coisas é muito importante para um bom desenvolvimento. Amém. Eu acompanho a política diferente de um bocado de gente. Eu tenho 25 anos na Amazônia e ninguém sabe quem são os meus candidatos. Eu olho para a cara deles, o que eles dizem, e na hora eu vou lá e cravo meu voto. Eu não tenho condições, e eu vejo gente fazer isso, eu não tenho condição. Por exemplo, uma pessoa crente se candidata, vai para um palanque, quando chega lá, ele abre a boca e diz: nossos amigos e os nossos adversários. Quer dizer, quantos do outro lado que ele não está, outro irmão? Sim. Ali já não são mais irmãos, são adversários. Eu entro caladinho e dou meu voto, sempre eu escolho a pessoa mais se aproxima dos meus ideais e assim eu venho vencendo. Sou um vencedor desse assunto. Amém. Aconselho a todas as pessoas que façam as coisas com prudência. Não arrume inimigo de graça não, que a coisa vai-se embora e aí depois a gente vai pagar o preço. Finalizando, eu quero só contar aqui uma história assim, ilustrativa das coisas. Certo. O camarada desprezou a mãe dele num abrigo de velho. E a velhinha estava na hora da morte. Mandou chamar ele, quando chegou lá, disse: meu filho, eu mandei ele chamar para ele falar a última palavra. Mas eu quero lhe pedir duas coisas. Pois não. Uma geladeira e uma central de ar. Porque muitas vezes a gente come, mas não pode comer no outro dia porque não tem onde guardar a comida. E muitas vezes o calor é tão grande que a gente passa a noite sem dormir. E o camarada, o bom político, bem compadecido: sou, minha querida mãe, há tantos tempos que você... Agora foi que você veio falar isso. Ela disse: eu estou falando porque eu vim para cá e suportei. Eu não sei se quando o senhor vier, o senhor aguenta. Verdade. Estava preparando o caminho para ele, né? Preparando o seu caminho. Eu vejo num certo lugar, não quero citar nome, fica para lá, um candidato passou 8 anos ao lado de um administrador. 8 anos depois ele apareceu como candidato. Aí foi defender a saúde. Só agora é que ele está lá defendendo saúde, e os 8 anos e ficou para trás. É que nunca ninguém viu ele falando neste assunto. Verdade. Pense nessas coisas e tome uma decisão firme e correta com o seu voto. Você pode ajudar ou pode atrapalhar. Muito obrigado.